Salmos 48. Um cântico, Salmo dos Coraitas. O Senhor é grande e merece ser louvado na cidade do nosso Deus. Veja como é belo o seu santo monte Sião, ao norte de Jerusalém, a morada do grande rei. Ele é a alegria do nosso povo. O próprio Deus está nos palácios dela e se faz conhecer como a sua fortaleza. Os reis de outras nações se reuniram para atacar Jerusalém. Quando viram nossa cidade, ficaram espantados, com muito medo, e fugiram correndo. Foram derrotados pelo medo e sentiram dores como uma mulher que vai dar à luz. Pois o Senhor é capaz de destruir os grandes navios de guerra de Tarsis com vento oriental. Agora já temos ouvido e agora vimos com os nossos próprios olhos. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a sustenta para sempre. Ó Deus, aqui no seu santo templo, ficamos pensando e refletindo no seu amor constante e fiel. O seu nome, ó Deus, é conhecido por toda a terra, e o seu louvor alcança até os confins da terra. A sua mão direita está cheia de justiça. O povo de Jerusalém e as cidades de Judá cantam de alegria porque os seus julgamentos são justos. Percorram a cidade de Sião, verifiquem por toda parte, contem cada uma das torres, examinem com cuidado os muros e torres de guerra, olhem bem para os palácios de Jerusalém. Assim vocês poderão contar às próximas gerações que este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele é o nosso guia eterno. Salmos 49. Para o mestre de música, Salmo dos Coraitas. Atenção, todos os povos, ouçam bem o que digo, escutem com cuidado todos os moradores da terra. Ouçam, pessoas importantes e humildes, ricos e pobres, ouçam as minhas palavras. Falarei com sabedoria, minhas palavras revelarão pensamentos profundos do meu coração. Cantarei ao som da harpa a resposta a um dos mais complicados problemas da vida. Não é necessário ter medo dos dias difíceis e do sofrimento. Quando sou perseguido traiçoeiramente pelos meus inimigos, aqueles que confiam em seus bens e se orgulham de suas riquezas, fico tranquilo. Sei que nenhum deles, por mais rico que seja, pode salvar seu irmão da morte e pagar a Deus o preço da salvação. O resgate de uma vida não tem preço. Não se pode pensar em pagar para continuar vivendo eternamente, sem enfrentar a morte. Aqueles que são sábios devem finalmente morrer, da mesma maneira que os tolos e ignorantes. As suas riquezas ficarão nas mãos de outros. No fundo do coração, pensam que a morte nunca vai chegar. Pensam que viverão para sempre em suas terras e casas. Chegam a dar seus próprios nomes às suas propriedades. Mas o homem, mesmo que é muito importante, que gosta de exibir com orgulho as suas riquezas, vai acabar morrendo como qualquer animal. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e os dos seus seguidores. No entanto, ainda há pessoas que aplaudem quem age assim. Os homens são como ovelhas, a sepultura é o curral e a morte é o pastor. Quando chegam à sepultura, desaparece a glória dos homens. Aí estão distantes das suas grandes mansões. Mas Deus livrará a minha vida do poder da morte, porque quando eu morrer, Ele me levará para si. Por isso, não fique triste e desanimado, vendo outro enriquecer e o luxo da sua casa aumentar. Quando eles morrerem, não poderão levar coisa alguma consigo. Sua glória e seu sucesso não irão com eles. O homem pode passar toda a vida fazendo elogios a si mesmo. Pode se tornar famoso pelas coisas boas que conseguiu para si. Porém, mais cedo ou mais tarde, ele se juntará aos seus antepassados e irá para a escuridão eterna. O homem pode ter muita fama e riqueza, mas se não tiver entendimento, morre como um animal qualquer. Salmos 50. Salmo da família de Asaf. O poderoso Deus, o Senhor, convoca toda a humanidade de uma extremidade até a outra da terra. A gloriosa luz de Deus brilha no alto de Sião, a cidade de perfeita beleza.
Nosso Deus se aproxima e fala com voz poderosa. À sua frente vai um fogo devorador, à sua volta há uma forte tempestade. Ele chama os céus e a terra como testemunhas no julgamento do seu povo. Reúnam o meu povo, aqueles que tomaram o compromisso de me obedecer, oferecendo um sacrifício no meu altar. O próprio Deus é o juiz, e os céus anunciam que ele é justo. Ó meu povo, escute bem o que vou falar. Estas são as minhas acusações contra você, Israel. Ouça bem, porque eu sou o seu Deus. Não estou irado por causa dos sacrifícios e das ofertas queimadas que vocês trazem diariamente ao meu altar. Mas novilhos do seu estábulo e bodes dos seus currais não são o que realmente desejo receber de vocês. Porque todos os animais das florestas, todo o gado que pasta sobre os montes, são meus. As aves dos montes e os animais do campo, todos eles me pertencem. Se eu tivesse fome, não precisaria pedir coisa alguma a vocês, pois tudo que há no mundo é meu. Não pensem que preciso da carne dos bois e do sangue dos cabritos que vocês oferecem no altar. Ofereçam a Deus em sacrifício um coração cheio de gratidão e cumpram as promessas de obediência que fizeram ao Altíssimo. Clamem a mim quando estiverem em dificuldade e eu os salvarei, e aí vocês me honrarão. Mas ao perverso, Deus diz: de que adianta ficar repetindo as minhas ordens escritas e as minhas promessas, se no fundo do coração você despreza a minha disciplina e desobedece às minhas palavras? Você sente prazer em ver o ladrão roubar e se torna seu cúmplice e anda com adúlteros. Sua boca está sempre pronta a falar maldade e a sua língua a espalhar mentiras. Com suas palavras, você procura destruir o seu próprio irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Até agora estive calado e por isso você pensou que eu não me importava. Você pensa que eu sou como você, mas agora chegou a hora do seu julgamento. Eu lhe mostrarei todos os seus erros. Considerem isto, todos vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, eu destruirei cada um de vocês e ninguém poderá livrá-los. Aquele que me traz a sua oferta de gratidão está me honrando. Quem se esforça para andar nos meus caminhos receberá a salvação de Deus. Salmos 51. Para o mestre de música, Salmo de Davi. Escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Ó Deus, tenha misericórdia de mim por causa do seu amor. Por sua grande compaixão, apague a terrível mancha dos meus pecados. Lave-me de toda a minha culpa, purifique-me dos meus pecados. Reconheço que pequei, o meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. O fato é que já nasci pecador desde o momento em que minha mãe me deu à luz. A sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensine-me a sua sabedoria no meu coração. Limpe-me com risopo e ficarei puro. Lave-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir de novo sons de alegria e de felicidade. Os ossos que o Senhor esmagou se alegrarão novamente. Não fique olhando para os meus pecados, apague todas as minhas faltas. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me expulse da sua presença, nem tire de mim o seu Espírito Santo. Dê-me de novo a alegria da sua salvação e conserve em mim um espírito desejoso de obedecer. Então, poderei ensinar seus caminhos a outros pecadores para que eles se voltem para o Senhor. Ó Deus, Deus da minha salvação, livre-me da culpa dos crimes de sangue. Então cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, coloque as palavras certas nos meus lábios e eu o louvarei. O Senhor não se agrada de sacrifícios, nem de ofertas queimadas. Se fosse esse o seu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Senhor, continue a mostrar amor para com o povo de Israel. Proteja e defenda os muros de Jerusalém. Então, quando o meu coração estiver humilde e arrependido, o Senhor ficará satisfeito com minhas ofertas de dedicação e com as ofertas queimadas, com os novilhos que eu trouxer como sacrifício no seu altar. Salmos 52. Para o mestre de música, poema de Davi, quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou. Davi foi à casa de Abimeleque. Você se julga um grande herói, cheio de força e poder? Você se alegra com o terrível crime que cometeu? Mas o amor de Deus pelo seu povo é eterno. A sua língua é afiada como uma navalha. Assim você planeja suas maldades e pratica suas mentiras. Para você, o mal vale mais do que o bem. O errado vale mais que o certo. Você prefere mentir em lugar de falar a verdade. Homem mau e mentiroso, você gosta de destruir os outros com as suas palavras. Por isso, Deus mesmo vai destruir você para sempre. Ele vai arrancar você de dentro de sua casa e riscará o seu nome da lembrança dos vivos. As pessoas obedientes a Deus verão o seu fim. Isso aumentará o seu temor e dará grande alegria. E elas dirão: veja só o que acontece ao homem que rejeitou a Deus como seu refúgio, confiou em suas riquezas em vez de confiar em Deus e procurou segurança na sua própria maldade. Mas eu viverei por muito tempo ainda, protegido pelo Senhor, como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor constante e eterno de Deus. Ó Senhor, eu louvarei eternamente pelos seus feitos. Na presença dos fiéis, anunciarei o seu nome, porque o Senhor é bom. Salmos 53. Para o mestre de música, conforme Mahalate, poema de Davi. O homem tolo diz no seu coração: Deus não existe. O resultado dessa ideia errada é a perda da moral, seguida de uma série de atos vergonhosos. Aí ninguém é capaz de fazer o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que busque a Deus. A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Todos os homens se corromperam. Não há ninguém que procure fazer o bem, não há nenhum sequer. Será que esses malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come um pedaço de pão. Não percebem a existência de Deus, nem tentam falar com Ele em oração. Mas em breve eles ficarão apavorados, sem saber porquê, pois foi Deus que espalhou os ossos de quem maltrata o seu povo. Serão humilhados porque foram rejeitados por Deus. Quem dera Deus surgisse agora de Sião para libertar Israel. Quando Deus libertar o seu povo da opressão, Jacó exultará, Israel se alegrará. Salmos 54. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, poema de Davi, quando os ifeus foram a Saul e disseram: acaso Davi não está se escondendo entre nós? Ó Deus, salve-me pela força do seu nome, livre-me com o seu poder. Ouça com atenção as palavras da minha oração. Homens violentos procuram destruir a minha vida. Eles são cruéis e na sua vida não existe lugar para Deus. Mas comigo é diferente. Deus é quem me ajuda. O Senhor sustenta minha alma. Ele devolverá o mal que os meus inimigos procuram me fazer. Ó Senhor, mostra sua fidelidade e acabe com esses homens perversos. Então, eu oferecerei meus sacrifícios com alegria e gratidão. Louvarei o seu nome, porque o Senhor é bom. Deus me ajudou a vencer todas as minhas angústias. Os meus olhos viram a destruição dos meus inimigos. Salmos 55. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, poema de Davi. Escute a minha oração, ó Deus. Não se esconda quando eu peço a sua ajuda. Ouça-me com atenção e responda-me.
Eu não consigo entender meus problemas e estou muito perturbado. Meus inimigos gritam ameaças contra mim, os homens maus me rodeiam, lançam males sobre mim com ódio e furor. Dentro do peito meu coração acelera com medo da morte. Sou dominado pelo temor e pelo tremor. O pavor tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como uma pomba, voaria para longe até encontrar um lugar de paz. Voaria rápido até os desertos distantes e lá teria o meu abrigo. Assim, poderia achar um abrigo para escapar do vendaval e da tempestade. Senhor, provoque confusão e desentendimento entre os meus inimigos. Faça com que sejam destruídos pela sua própria violência na cidade. De dia e de noite rondam a cidade, andando sobre os muros, espalham a maldade e a miséria dentro de Jerusalém. Dentro da cidade existem morte e destruição. Nas ruas acontecem opressão e exploração. Quem me ofende não é um inimigo. Se fosse, eu ainda poderia aguentar, poderia fugir e me esconder. Quem está me traindo é você, meu companheiro, meu amigo do peito. Costumávamos andar juntos, conversando alegremente enquanto íamos ao templo de Deus com seu povo. Que a morte apanhe essa gente de surpresa, porque seus corações e seus lares estão imundos de pecado. Mas eu pedirei ajuda a Deus, e o Senhor me salvará. Eu oro angustiado pela manhã, ao meio-dia e à tarde, e Ele ouve a minha voz. Muita gente me persegue e tenta me destruir, mas Ele me salva e dá paz à minha alma. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá. Dará aos meus inimigos o que eles merecem, porque não respeitam a Deus nem se arrependem. Esse falso amigo atacou quem vivia em paz com ele, não cumpriu os compromissos que havia feito. Suas palavras eram mais macias do que manteiga, mas no coração planejava a morte. Suas palavras pareciam ser mais suaves do que o óleo, mas na verdade eram facas afiadas. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha a tropeçar e cair. Mas Deus lançará no mais profundo abismo da destruição aqueles assassinos e traidores. Por isso, vão morrer muito cedo. Não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio no Senhor para sempre.